gente conversar com o Egler Henrique, que é especialista em opções e cofundador da Investify. Tudo bem com você? Olá, tudo bom? Muito boa tarde a todos vocês. Muito boa tarde aos telespectadores, né, aqui da BMC. É sempre um prazer estar aqui com vocês e muita coisa aí, o mercado num dia de um baita de uma alta, né? Então vamos falar um pouquinho aí sobre esse mercado e o que está acontecendo e as perspectivas. Muito obrigado pelo convite. Que é isso, é um prazer para a gente. Bom, já queria convidar aqui também o Gani e o professor Alexandre Cabral aqui para participar com a gente aqui com perguntas. Quer começar, Cabral? Vamos lá, primeira pergunta bem simples. Voo de galinha ou tendência de alta? Muito difícil a pergunta, né? Mas a gente segue numa tendência de baixa, né, em termos primários, né, Cabral? E tem que ter muito cuidado, tem que ter cautela ainda, mas o movimento é bem interessante. E o que me chama a atenção, Cabral, é que a questão da volatilidade implícita, principalmente das opções, né, de estatais, de Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, dos próprios bancos também grandes, ela vem caindo já, né? Há cerca de 2 semanas, essa alta foi meio que cantada por dados de volatilidade implícita, e agora a gente vê toda essa alta. Então, eu teria ainda muita cautela com o setor de materiais básicos. Por outro lado, eu estou bastante otimista com o que está acontecendo em termos quantitativos para as estatais, né, principalmente para o Banco do Brasil, que a volatilidade implícita vem caindo muito, e Petrobras, que mesmo, né, diante de toda essa incerteza eleitoral que vai vir, tem dados de volatilidade implícita no menor nível do último ano, né? Então é uma coisa que é meio incondizente, né, com a expectativa de um evento grande de volatilidade, e você, Alexandre, é especialista em opções, entende bastante disso também, né? A volatilidade do Banco do Brasil já está baixa, já tem um tempinho já deve ter uns 2, 3 meses já. Eu peguei, Alexandre, dados de 2014, me debrucei, até escrevi um livro sobre isso, né, os dados em relação a 2014 a 2018, e a gente se aproxima de um evento de volatilidade, né, de maiores proporções, né, que é a eleição. E independente do lado que vai correr, se for para baixo ou para cima, nesses casos de eleições, a gente pode ver, e viu isso em 2014, em alguns momentos, quando o mercado ainda estava subindo, com aquele efeito ainda que a Aécio poderia ganhar no primeiro turno, e a gente viu em 2014 e 2018 a volatilidade implícita com as opções, com o ativo subjacente, né, Banco do Brasil, subindo fortemente também. É por óbvio que quando o mercado cai, a volatilidade implícita ela tende a aumentar muito mais rapidamente, mas é um efeito que a gente deve ver, né, daqui esses próximos 45, 40 pregões até a eleição, a gente pode ver Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, que apesar de ter uma volatilidade estrutural modificada por conta do fato da privatização, ainda tem um evento de volatilidade pela frente. Então, é muito fácil a gente ver um mercado subindo, o Banco do Brasil, uma Petrobras subindo, com dados de volatilidade subindo também, o que vai jogar o prêmio das opções muito para cima. E é o que acontece, né, que o prêmio fica gordo, né, por conta de uma maior volatilidade implícita. Mas, nesse momento, é até de se estranhar, porque na véspera de balanço de Petrobras, por exemplo, a gente viu a volatilidade em níveis baixos, em termos de IV percentil, IV Rank, né, que são métricas que eu utilizo aqui para metrificar a sensibilidade do risco. E o que a gente está vendo também é uma época que chegou, é temporada de balanço, que também por si só é um evento de volatilidade, e mesmo assim, né, chegando muito próximo da temporada de balanço, chegando dentro da temporada de balanço, a volatilidade implícita ela continua, né, sendo comprimida para vários ativos, com exceção de alguns de varejo, né, construção civil também, alguns que têm liquidez por opções. Então isso chama atenção, apesar de que Vale ainda tem um nível de volatilidade alto, ainda está com muitas posições também de forma concentrada com viés vendedor. Então, ficar ligado em Vale, mas vejo com uma perspectiva muito positiva para as estatais, mais especificamente Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, mesmo não sendo estatal ainda,
né, a volatilidade implícita pode aumentar, mas, sabe, Cabral, isso está me indicando que implicitamente o Bolsonaro já vem ganhando força, né? Não saiu nas pesquisas ainda, mas ele deve estar ganhando força e o mercado está com uma sensibilidade menor ao risco. O Egler, minha pergunta ia nesse sentido mesmo. O que está motivando essa alta tão forte na Bolsa de hoje, de alguns ativos? Juros. Sem dúvida você vê a questão do Banco Central, né, praticamente encerrando o ciclo. O Alexandre está lá no Twitter, é muito né, ativo no Twitter, né, e viu que muitos gestores estão realmente tendo essa visão de que o ciclo se encerrou, que não vai vir mais outro aumento de 0,5 provavelmente. E aí, quando tem essa visibilidade que o ciclo de alta de juros tenha se encerrado, é por óbvio que as ações, principalmente varejo e setor imobiliário, que o setor imobiliário agora sobe 7,2%. Fazia tempo que a gente não via uma alta tão estrondosa, mas é condizente com a curva de juros que a gente está vendo hoje. Então, vejo como total sentido, né, esses ajustes, ainda mais porque a gente estava com ativos em uma sobrevenda extrema, né, nesse setor de varejo de moda, varejo de e-commerce, como Magalu, Via Varejo, e também no setor imobiliário. Ô Egler, e agora indo para o campo internacional, né, quais os impactos? Há impactos, por exemplo, aí do assunto aí que a gente tem tratado nesses últimos dias da ida da Nancy Pelosi lá a Taiwan? Como que isso afeta a Bolsa, se é que afeta, né? Quais são os impactos? Seguinte, eu notei, né, um estresse até razoável em relação, por exemplo, ao VIX, né, que é o índice do medo lá nos Estados Unidos ontem, né, durante o intraday. Mas com a chegada de Nancy Pelosi, ontem não, né, na segunda, com a chegada de Nancy Pelosi e nada aconteceu lá em Taiwan, acabou que o VIX voltou para patamares de 21. Agora, uma coisa que me chama a atenção aqui, que eu estava vendo agora, existe um indicador chamado Put Call Ratio, que ele pega a quantidade de contratos em abertos de puts e divide pela quantidade de abertos de calls, ou seja, opções de venda e opções de compra. E eu pego isso da Nasdaq, né, dados da Nasdaq. Então, eu estou vendo que ontem, houve uma corrida para proteção. E faz todo sentido, né, através de novos contratos de opções tipo puts, ou seja, contratos de venda. E faz todo sentido, visto que a Nasdaq ainda está numa tendência de baixa, isso não foi quebrado, né, em termos primários, e chega no momento de algum nível já de sobrecompra dentro de uma tendência de baixa. Eu sou muito, sabe, quando a gente fala em termos técnicos também, eu sou muito de ir no sentido da tendência. Então, eu não gosto de tentar entrar contra a tendência. Por exemplo, minhas maiores posições hoje são através, né, do mercado de derivativos, mas através de ativos que estão em tendência primária de alta. Então, quando está a tendência de baixa e sobrecomprado, talvez seja um momento interessante para vender. E isso que acontece hoje na Nasdaq e no SPX. E aí, quando você junta com dados da China que não está nada bom, né, faz todo sentido ter alguma precaução para o cenário, né, internacional, mais para os Estados Unidos e principalmente vindo do setor de imobiliário e de infraestrutura na China, mas ao mesmo tempo com uma perspectiva interessante para o Brasil. Eu sei que a gente aqui, e aí querendo emendar com esse assunto de Brasil, porque a gente tem que ficar com o olho lá fora. Mas, por exemplo, minha especialidade é operar opções de ações, então de ativos brasileiros, né? E o que a gente tem que ficar de olho é um no padre e outro na missa. Ter o cuidado lá em relação ao setor imobiliário, uma crise maior, em relação à questão de infraestrutura na China, que não consiga entregar aquele crescimento, pelo menos próximo, né? 5,5% não vai entregar lá a China, mas pelo menos próximo a 4%, 5%. Se caso isso realmente não vir, o setor de commodities sofre mais, e aqui a gente tem um peso muito grande na nossa bolsa do setor de materiais básicos, né? Assim como, por exemplo, a Austrália e África do Sul também, que eu acompanho todo dia, né? E essas correlações, mas ao mesmo tempo parece que aqui no Brasil a coisa realmente está melhorando, e pelo menos é o que os dados quantitativos, os dados técnicos estão me dizendo
sem realmente futurologia e sem qual a minha opinião política. Porque, porra, o mercado não está nem aí para quem a gente vai votar. Né? O mercado quer entender realmente onde tem um maior risco. Então, o que eu vejo agora é os níveis, os patamares muito baixos de risco em relação a um evento de volatilidade que está chegando. Isso não teria muito sentido se não fosse, talvez, por um crescimento implícito, né? E até misturando a pergunta anterior com essa, um crescimento implícito do Jair Bolsonaro, que a gente está vendo sendo refletido em ativos como Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, até o Tarcísio em São Paulo, através da Sabesp. Então, estou de olho nisso, otimista para o Brasil e cauteloso realmente para o mercado chinês e até para uma correção ainda, uma continuidade da queda lá nos Estados Unidos. O único problema é que as opções da liquidez estão uma coisa horrorosa, né? Depende, né? Você tem ativos que eu chamo primeira linha, que você tem uma liquidez muito interessante, que é Petrobras, BBDC, né? O Itaú, você tem também a própria Vale. A liquidez de empresas estava aparecendo isso, né? Tipo liquidez em ativos de terceira linha, né? Em ativos que têm realmente uma liquidez melhor, isso estava aparecendo. Eu me lembro que aqui chegou um momento que eu cheguei a arbitrar e tinha market maker em opções de MYPK, né? Então, que é uma small cap, né? Mas, enfim, ainda dá realmente para se operar muitos ativos através de opções em estrutura mais complexa, nesses 4 que eu falei, e em várias outras estruturas para diversos ativos, como até o Banco do Brasil, né? Entre outros. Pô, o Banco do Brasil, opção mais líquida, não sai 200 negócios ao dia. Olha, deu uma melhorada nesses últimos dias, né? Tá saindo, né? Eu estou aqui com alguns dados e você ontem, por exemplo, teve muita liquidez nas opções de Banco do Brasil, teve muitos negócios. Agora, uma coisa que muita gente não sabe e que não é muito complicado, você sabe disso, Alexandre, é que quando você tem agora uma proximidade do vencimento, de 19 ao vencimento das opções dessa série H para as calls, por exemplo, e você chega a uma proximidade do exercício das opções com níveis de volatilidade baixo, você tem muito gama envolvido, né? Então você tem um aumento de gama das opções ATM, ou seja, próximo do dinheiro, e o pico do gama vai ser nessas opções mais próximo do dinheiro e as que estejam, e quando chega próximo do vencimento e com nível de volatilidade implícita baixo. Então, assim, eu estou vendo um aumento dessa liquidez dessas opções nos últimos dias com nível de volatilidade baixo, e se tiver alguma explosão, né, independente do lado, se tiver explosão a partir desse momento que a volatilidade implícita está baixa e com muito gama, a gente pode ver realmente essas opções acabarem multiplicando, né, algumas vezes. E você vê aqui, por exemplo, né, que quanto, né, menor o nível de volatilidade implícita, maior é o nível de explosão a partir dos movimentos do ativo subjacente. Aí tive as opções hoje de via varejo, por exemplo, as calls, né, subindo ali próximo do ATM 200%, 150%, e o mesmo movimento em Eletrobras, que está subindo muito menos, 3%, a gente vê também um aumento de 100%, 150%, porque as opções de Eletrobras tinham muito mais gama do que as de via varejo, que estão com a volatilidade implícita alta. Então, assim, eu estou enxergando com bons olhos, dia 11, Petrobras, por exemplo, entrega o dividendo, né, e a gente ali pode ver correr para algum lado. Então, estou muito de olho e otimista aqui com o Brasil, né, principalmente por esses dados que eu tanto falo. Egler, você está otimista com o Brasil, mas demonstrou um certo receio, um pessimismo em relação aos Estados Unidos, podendo ter mais correções, e China. Para quem quer se proteger em relação aos Estados Unidos e China, qual que seria a melhor estratégia? Olha, se você quiser, através do mercado acionário brasileiro em relação às opções, você, por exemplo, tem sua carteira de investimentos, você tem, né, que o professor Alexandre, por exemplo, fala muito, né, de proteções através do mercado de opções, por exemplo, cola. Então, você pode, né, travar ali vender calls cobertas para poder financiar
compras de puts e você trava, né, ali suas ações em relação a uma queda, um risco de cauda maior. Mas a questão que eu vejo aí é que uma rotação da própria carteira, saindo um pouco do setor que é mais sensível à questão dos Estados Unidos, à questão da própria China, e, né, para ativos mais cíclicos, mas que tenham fundamentos por trás. Não adianta, por exemplo, eu pegar um ativo, né, que tem um endividamento gigante, e não é porque a taxa de juros futura sair de 14 para 12 que a empresa vai estar em boas lençóis. Não, então ter muito cuidado com onde você vai pisar, né? Então, e ao mesmo tempo também pode montar estruturas através do mercado de opções, visando ativos mais sensíveis, né, em relação à própria China e ao próprio Estados Unidos. Tá certo, Egler. Eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente, o Egler Henrique, especialista em opções e cofundador da Investify. Cabral. Dá um recado que eu e ele já vimos esse movimento. Eleição de Jimmy 14. Eu vou comprar put, imagina, eleição de Bolsonaro, sexta-feira antes do segundo turno ou do primeiro, sei lá. Vou comprar put de Petro porque se Lula ganhar, eu vou ganhar dinheiro. Quem comprou put de Petro na sexta-feira, antes do segundo turno, Petrobras caiu segunda-feira 16%, perdeu dinheiro até passar mal, porque a vol despencou, não sei se você lembra disso. A vol estava de 93, veio para 40, a pessoa apostou na baixa e perdeu uma grana, mesmo com a Petrobras caindo. Alexandre, cuidado demais com a eleição. Eu escrevi um livro recentemente, certo, sobre opções na eleição. Faz 1 mês e meio que eu escrevi o livro, 259 páginas, contando a história de 2014 e a história de 2018, falando do mercado de opções e contando os erros que não podem ser cometidos. Esse foi incrível de 2014, porque muita gente, pessoa física, eu vou comprar put para me proteger de um caso de risco, né, de Dilma ser eleita. Pois é, Petrobras abriu caindo 10%, 12% e as opções tipo put se desvalorizando. A mesma coisa foi em 2018, mas o contrário. Quem comprou calls prevendo que a eleição do Jair Bolsonaro iria se dar, né? E vou comprar calls aqui na sexta-feira para vender na segunda de Petrobras e Banco do Brasil. Petrobras e Banco do Brasil abriu subindo 4%, 5%. Não sei se você recorda, Alexandre. E as opções, sim, tipo calls de Petrobras... A vol despencou. A vol despenca. Isso acontece também depois de balanço, geralmente. Então, a vol sobe por conta de um evento de volatilidade e depois se joga. O problema é que a turma vai comprar a vol na véspera das eleições, na véspera do balanço, na tarde, antes do balanço, antes do resultado, ou antes do resultado da eleição. E a ideia é você pegar uma vol baixa antes e surfando, fazendo os devidos ajustes. E aí você vai ganhar, né, um aumento de vega, que é o pessoal não se liga no mercado de opções, que gregas, volatilidade implícita, modelo de Black-Scholes, não é coisa de outro mundo, importa muito. Então acaba que a vol despenca depois, né, e o cara se ferra, mas o que acontece é que você tem que surfar um aumento do prêmio da opção pelo aumento da volatilidade implícita. Chegou na véspera do evento, você se desfaz e coloca o lucro no bolso. É sempre isso que eu falo. Então, poxa, essa colocação de Alexandre foi muito pertinente, porque muita gente... Eu tive muito aluno que se ferrou bonito em 14. Em 14, então, foi de pasada. Que a Petrobras caiu 16, vou ficar milionário. Entregou todo o dinheiro. Que a vol estava trabalhando na casa de 96, 98, veio para 40 em um pregão. Há muito tempo eu não via isso como aquele dia. Pois é, e aí você vê de opções OTM, por exemplo, 5% do dinheiro, a gente chegava a volatilidade implícita de 120%, 130% para a Petrobras. Poxa, ela caindo, tipo, a volatilidade caindo realmente para 40%, 50%, opções que valiam 2, 3 reais, para 10 centavos, 15 centavos, de uma hora para outra. E o cara diz o seguinte, Alexandre, é culpa dos tubarões. Os tubarões estão contra mim, querem me quebrar, e é culpa dos outros, dos tubarões, dos grandes players. Coisíssima nenhuma. O mercado funciona assim, a gente tem que se adaptar. Por isso que eu gosto do tipo assim, pessoa que está entrando em opção, olha o site tipo Opilab, Opções.net, e vê mais ou menos o histórico da ação.
Dá uma olhada ali, volatilidade de Petrobras acima de 35, olha com o pé atrás, do tipo, opa, o que está acontecendo para ter passado? Pô, estava 90. Que nem volatilidade de Cogna, 102% dessa Cogna que venceu em março agora. Pelo amor de Deus, o pessoal é doido. Pois é, mesmo que acerte, vai errar. Então, olhar realmente o que você disse, aqueles gráficos de volatilidade implícita ao longo do tempo. Para ter uma noção de como trabalha em período normal, entendeu? Pois é, e tem 2 indicadores que chama a IV Rank e a IV Percentil. Depois o pessoal aí que é mais curioso, que gosta do mercado de opções, dá uma olhada, porque aí você tem uma ideia se a volatilidade implícita de hoje ela está condizente com o histórico daquele ativo, se está baixa ou se está alta. E nunca comparar também, uma coisa, Alexandre, que muita gente faz, é comparar, por exemplo, a volatilidade implícita de Via Varejo com a volatilidade de BBSE. Uma pessoa me chegou, mandou mensagem agora, não, a volatilidade de BBSE está baixa porque está 25%. Eu não, mas está alta, né? Porque a volatilidade para ela normal é 20%. Então o pessoal acaba comparando banana com maçã. E você tem que comparar a volatilidade implícita do ativo ao longo da história dele, e não um ativo com outro ativo. É que nem BOVA acima de 21, 22, o que houve? Pois é, e aí vai comparar... Tem inclusive uma coisinha, Alexandre, opções de IBOV11, que são muito utilizadas pelos arbitradores, né? E que vencem na quarta-feira, mais próxima do dia 15, não na sexta. Eu olho muito a curva, a superfície, tem o Bloomberg aqui, então olho muito a superfície de volatilidade dessas opções de IBOV11 que são muito usadas por institucionais, porque ali me dá uma sensibilidade com que o mercado está achando se realmente tem um maior risco ou menor risco. Mas é muito assunto, né? Eu acho que depois a gente troca uma ideia, eu vou mandar até meu livro para você também, Alexandre. Tá certo, fechou. Obrigado pela participação, pelas informações, viu? Grande abraço. Um abraço para você e boa tarde. Tchau, até a próxima.